Olá, meus queridos. Eu sou o pastor Lourildo Costa. Nós pertencemos à Assembleia de Deus, Ministério Missão Europa no Brasil. E o nosso presidente é o apóstolo José Antônio de Castro. São os seguintes os nossos endereços. Em Quatis, município do estado do Rio de Janeiro, no centro, Rua Delfim Frois, número 55. Em Minas Gerais, estado de Minas Gerais, município de Santa Rita de Jacutinga, também no centro, Rua Governador Valadares, número 350. No município de Porto Real, estado do Rio de Janeiro, bairro Freitas Soares, Rua 9, número 164. Município de Pinheiral, quilômetro 5, Rua Benjamin Constant, número 3907. No bairro Mangueira, município de Barra Mansa, Rua Manuel Martins, número 35. Município de Valença, distrito de Santa Isabel do Rio Preto, Rua Rodovia, número 20.934. Município de Barra Mansa, bairro Vista Alegre, Avenida Presidente Tancredo Neves, número 288. E nossa sede, município de Volta Redonda, bairro Santo Agostinho, Rua Rubens Simões, número 304. Também temos nossas igrejas em Santa Catarina, no município de Forquilinha, Paraná, município de Amaporã, e em Mato Grosso do Sul. Estamos neste momento com uma caravana, juntamente com o nosso presidente, apóstolo José Antônio de Castro, inaugurando um lindo templo. Oportunamente traremos para vocês o mais novo endereço de uma de nossas igrejas, agora no estado de Mato Grosso do Sul. Também temos os nossos trabalhos sociais na Índia e na África. Meus queridos, estamos estudando neste último trimestre o nosso manual de estudos Ebenezer Dominical. É a nossa revista oficial da nossa escola bíblica dominical. Todos os domingos pela manhã nós nos reunimos em classes de estudos e neste trimestre estamos estudando sobre liderança cristã. Se você ainda não tem a nossa revista, poderão adquiri-la em qualquer uma de nossas igrejas cujos endereços foram elencados aqui. Liderança cristã é a temática deste trimestre. Temos o nosso livro Pneumatologia, é um estudo sistemático sobre a terceira pessoa da Trindade, a pessoa maravilhosa do Espírito Santo, doutrinas sobre o Espírito Santo. Pneumatologia é um livro que não pode faltar na biblioteca de um bom leitor. E o nosso recém-lançamento, o etnicismo babilônico. Ontem e hoje, neste livro, nós comentamos de que maneira, como o paganismo ele se perpetuou, ele se propagou através da religiosidade. O etnicismo é a mesma coisa que paganismo, o etnicismo babilônico. Nós vamos ver que grande parte das festas que foram introduzidas no seio de muitas igrejas evangélicas, como o Natal, a Páscoa e muitos outros eventos, tiveram origem
em Nimrod, na Babilônia, na antiga Babilônia. Então são festas pagãs e nós comentamos sobre o etnicismo babilônico. A Babilônia é a mãe da idolatria, mãe do paganismo. E a nossa revista do Obreiro, revista semestral, apenas R$20. O tema desta revista versa sobre obreiro aprovado. Temos aqui estudos, matérias elaboradas por todos os pastores, dirigentes de nossas igrejas aqui no Brasil e também grande parte dos pastores das nossas igrejas na grande Europa. Revista do Obreiro é uma revista que também veio para ficar. E hoje nós estaremos dando prosseguimento aos nossos estudos, comentários bíblicos sobre a teoria da liderança. Temos como comentarista o pastor Cristi Pires Rodrigues. É pastor de nossa igreja sede, homem de Deus, e teceu comentários sobre algumas destas lições que estaremos estudando a partir deste trimestre. Hoje, lição número 3, 20 de outubro de 2024. E hoje falaremos sobre os desafios da liderança eficaz. O texto áureo fundamenta-se na epístola de 2 Coríntios, epístola do apóstolo Paulo, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, que assim está registrado. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo o lugar a fragrância do seu conhecimento. Verdade aplicada, devemos buscar em Jesus a capacidade de vencer desafios. E os objetivos específicos desta terceira lição: demonstrar que os desafios surgem para o nosso crescimento, elencar alguns desafios, demonstrar que diante de cada desafio Deus nos concede o escape. Os nossos textos de referência encontram-se no livro de 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 48 até o versículo 51. Diz assim: E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apresentou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. E Davi pôs a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe encravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Por isso correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, e tirou-a da bainha, e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu herói era morto, fugiram. Introdução. Em muitos momentos de nossa liderança, há às vezes, um dia qualquer, levantam-se grandes desafios a serem enfrentados. Deus permite certas situações em nossa vida para demonstrar
o seu poder na vida daquele o qual ele comissionou. Os Golias fazem parte da nossa trajetória para chegarmos aonde Deus quer nos levar. O título do tópico primeiro: Deus nos ungiu para superarmos desafios. De uma maneira geral, a unção é a capacitação dada por Deus para executar sua obra. A liderança, como qualquer outro serviço na casa de Deus, necessita desta capacitação para ser executada. Esta unção é sempre muito pessoal e varia de pessoa para pessoa. Vemos que cada pessoa é preparada para cumprir o propósito do nosso Deus. Ele sabe de que maneira devemos ser lapidados para enfrentarmos os vários desafios em nossa liderança, conforme livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 15 e 16. Subtópico 1.1: Quando o líder é escolhido pelo povo. Quando o povo pediu um rei a Samuel, ele queria ser como as demais nações que tinham reis na frente das batalhas. Nessa ocasião, Israel rompeu com o governo teocrático e escolheu o monárquico. Na teocracia, que significa governo divino, do grego theos, igual a Deus, mais cracia, igual a poder, o povo era liderado pelo próprio Deus até que pediu um rei, conforme livro de 1 Samuel, capítulo 8, versículos 7 e 8. Saul, o primeiro rei, começou a liderar quando o povo rejeitou a liderança de Deus. Quando o líder é levantado pelo povo, ele procura agradá-lo e satisfazer a sua vontade. Ainda livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículos 14 e 15. Certamente, o povo escolheria sempre o líder que agradaria seus olhos. Porém, o Senhor conhece o coração humano. Ainda livro de 1 Samuel, capítulo 8, versículos 7 e 8. Subtópico 1.2: Quando o líder é escolhido por Deus. Deus levantou Davi, um homem segundo o seu coração, para fazer a sua vontade. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo número 22. Samuel orava pedindo a restauração de Saul, que fora ungido quando o povo rejeitou Deus. Deus havia escolhido um líder para a nação. Davi fora ungido quando Deus rejeitou a Saul. Apenas um fora ungido. Deus criara uma circunstância para aparecer no meio do povo, já que este queria um rei, conforme livro de 1 Samuel, capítulo 9, versículo número 16. Com Davi foi diferente. Deus mandou o profeta procurá-lo. Algumas versões bíblicas dizem que Davi fora ungido com o azeite do chifre de um animal. Era a representação da vontade de Deus, algo não criado por mãos de homens. Saul foi ungido com azeite em um vaso, que representou a vontade do homem.
Aprendemos com Davi que, quando o líder é levantado pelo Senhor, ele irá sempre procurar agradar a Deus. Conforme registro do livro de 2 Samuel, capítulo 24, versículo número 24. Subtópico 1.3. Somos levantados pela graça. A maneira de Deus trabalhar é sempre saber o que faz. O Senhor tem o melhor para nós. Por mais que pareça, às vezes, sem lógica aos nossos olhos. Sua maneira é inspiradora e, em meio a isso tudo, aprendemos que somos levantados para liderar somente pela sua graça. Ainda assim, encontramos pessoas que se acham muito importantes e se esquecem de onde Deus as tirou. É a graça do Senhor que nos capacita a exercer a liderança. Antes de liderar, nós temos de aprender a servir, porque Deus quer usar aqueles que não perderam a capacidade de servir. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 7 e 8. O título do tópico número 2, o preparo para liderar. Antes de Davi enfrentar Golias, sua grande batalha, foi levado à presença do rei Saul. Ele contou suas experiências com Deus no momento em que se encontrava na solidão, pastoreando as ovelhas de seu pai. Diante das batalhas surgiram vitórias em lugares que ninguém viu, a não ser o Senhor que contemplou tudo. Só Ele tira as pessoas do anonimato. O urso e o leão que enfrentamos hoje são os meios pelos quais o Senhor prepara para nos fortalecer diante de desafios ainda maiores. Salmo número 46, verso número 10. Subtópico 2.1. O Senhor nos ungiu. Não temamos diante dos grandes desafios, pois o Senhor preparou o cenário para que reconheçamos que foi Deus em nossa vida. Não deixemos que os desafios da vida abalem a nossa fé. Fomos ungidos para sermos vencedores. Saibamos que, quando a unção chegar em nossa vida, nada mais ficará da mesma maneira. Subtópico 2.2. Muitas vezes os desafios aterrorizam. Golias representa lutas e desafios que pensamos não têm saída e que não há como vencê-los. Golias afrontava o exército de Israel, convidando-o para uma guerra representativa, onde apenas 2 pessoas lutariam. De um lado estava Golias, representando o exército filisteu. Do outro lado, Israel deveria escolher o seu representante. Quem ganhasse, o seu exército seria vencedor. Quem perdesse, o exército inimigo perderia e todos seriam escravos do vencedor. Conforme
Livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículos 8 e 9. Todos os dias, Golias os afrontou durante 40 dias. Ele não era nenhum qualquer. Era tremendamente aterrorizante. E o povo de Israel temia e recuava de medo. Assim ocorre com os gigantes em nossas vidas, quando querem nos aterrorizar e fazer com que venhamos perder a confiança em Deus. Livro do profeta Isaías, capítulo 41, versículo número 10. Subtópico 2.3. Enfrentem o seu Golias. Imaginem o momento em que Golias afrontava o exército israelita e até o rei ficava com medo. Até que apareceu um jovem que não olhou para o tamanho do gigante, mas olhou o tamanho do seu Deus. Salmo 121, verso 1. Com certeza, podemos pensar no fato de que Golias era mais uma etapa que Davi deveria passar a fim de avançar no plano de Deus. São os momentos difíceis que revelam o quanto confiamos em Deus e nos levantamos em seu nome, em nome do Senhor dos Exércitos. Tópico número 3. Tomem atitudes de vencedores. Em nenhum momento encontramos Deus ordenando Davi lutar contra Golias. Encontramos Deus mandando ungir Davi. Davi decidiu tomar atitude de vencedor. Quando a unção está na vida da liderança, ela se encarrega de produzir coragem para enfrentar os gigantes. Tudo o que se deve fazer é tomar atitude de alguém que saiba quem é o Deus que está no controle. Se temos a unção, tomemos atitudes para derrubarmos os Golias. Subtópico 3.1. Desafios que nos paralisam. No momento em que Golias afrontava o povo de Deus, o povo temia tanto e o medo dominava a muitos. Eles recuavam cada vez mais. No arraial israelita, o desânimo era absoluto. São doenças que nos abatem, tais como medo, desânimo, depressão, vícios e tantas outras coisas que enfrentamos nos dias atuais. O primeiro desafio a vencer é o medo. O medo é um sentimento natural, mas pode nos paralisar e nos levar a tomarmos decisões erradas. O medo nos impede de sermos nós mesmos, nos acovarda diante de situações. No livro de Deuteronômio, capítulo 31, versículos 8 e 23. A palavra de Deus diz que, de maneira nenhuma, devemos nos deixar ser dominados pelo medo. O medo revela a falta de confiança em Deus. Quem confia em Deus não precisa ter medo.
mesmo diante de desafios extremos. O outro desafio, uma arma utilizada pelo nosso inimigo, é o desânimo. Não devemos permitir que o desânimo nos domine, pois sabemos que Deus cuida de nós. Epístola de Paulo, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo número 8. Subtópico 3.2. Não recue diante de palavras contrárias. A Bíblia nos ensina que a maldição sem causa não se cumpre. Livro de Provérbios de Salomão, capítulo 26, versículos 2 a 4. Todavia, devemos tomar cuidado com as nossas palavras, principalmente a palavra de quem tem autoridade sobre nós. As palavras podem gerar vida ou morte, bênção ou maldição. Ainda livro de Provérbios de Salomão, capítulo 18, versículo 21, e Epístola de Tiago, capítulo 3, versículos 9 e 10. Davi enfrentou muitas palavras contrárias. Ainda assim, não desistiu. Saul ouviu as palavras de Davi quando disse que iria lutar contra o gigante. Saul respondeu: contra este filisteu não podereis ir para pelejar com ele. Em outro momento, ouviu as palavras de seu irmão Eliabe, conforme registro do livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 28, que diz: bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração. Ele também enfrentou as palavras contrárias de Golias. Livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículos 43 e 44. Sou eu algum cão para vires a mim com paus? Diante dessas palavras contrárias, a vida de Davi não parou, porque ele sabia o que Deus pensava a seu respeito. Livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo número 11. Subtópico 3.3. Nossa maior arma é a fé. É certo que não escapamos de enfrentar gigantes. Eles estão sempre presentes em nosso cotidiano e nos confrontam a todo momento, como se não tivessem a possibilidade de serem derrotados. Gigantes falam de uma forma metafórica. São situações que parecem insuperáveis. São problemas que achamos que não vamos vencer. Por isso, não devemos deixar de usar a nossa maior arma, que é a fé. Com esta arma, poderemos vencer qualquer gigante. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Vamos prosseguir firmes na fé, como está escrito na palavra de Deus. Na epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo número 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Conclusão. Em toda a nossa trajetória, enfrentaremos diversos desafios. Se pensarmos que já derrotamos um Golias na vida e que isso nos basta, estamos tremendamente enganados.
Davi iniciou sua chamada para liderar, derrubou gigantes e isso o fez prosseguir até o fim da sua vida. Continuemos vigilantes em nossa liderança. E então, queridos, concluímos os estudos desta terceira lição. E para a nossa reflexão, queremos deixar aqui duas notas. A primeira, líderes pensam e falam sobre soluções. Seguidores pensam e falam sobre problemas. O empreendedor Brian Tracy é o autor deste pensamento. E o segundo pensamento: nenhum homem será um grande líder se quiser levar todo o crédito por fazer isso. Também Andrew, empreendedor. E no próximo domingo, se Deus disser que sim, nós aqui estaremos de volta. Estaremos então estudando a lição número 4, cuja temática é a responsabilidade de um líder perante a igreja. Ebenezer Dominical é o nosso manual de estudos e a temática deste trimestre, liderança cristã. Apenas R$17. Temos poucas unidades ainda à disposição. E o nosso livro Pneumatologia é um livro que traz estudos doutrinários sobre a pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Poderão adquiri-lo no site da Literis Editora ou em um dos nossos endereços de nossas igrejas. E o nosso lançamento recente, fresquinho, saiu do forno agora. O etnicismo babilônico, ontem e hoje. É um livro de 184 páginas, também é uma obra editada pela Literis Editora. E neste livro nós comentamos desde Nimrod, como o paganismo perpetuou-se, como o paganismo propagou-se com a religiosidade. E, infelizmente, nós vamos encontrar muitas destas festas pagãs dentro de igrejas evangélicas com simbologia de cultura, mas que no fundo são doutrinas de demônios. O etnicismo babilônico, ontem e hoje, apenas R$50. É um livro que nós recomendamos. Ele foi prefaciado pelo nosso presidente, apóstolo José Antônio de Castro. E estas são as suas palavras: tenho lido dezenas de livros, mas este livro, até onde conheço, é o primeiro que trata de um dos maiores problemas atuais da Igreja do Senhor Jesus Cristo: idolatria, paganismo, sincretismo, misticismo. Tudo isso dentro de centenas e centenas de igrejas brasileiras. O etnicismo babilônico, ontem e hoje, é um livro que veio despertar a atenção de muitos crentes para o perigo que algumas igrejas estão correndo, introduzindo paganismo em seus cultos como se fossem adoração a Deus. E a nossa revista, O Obreiro Aprovado, é a temática desta revista, Revista do Obreiro. É uma revista semestral, R$20. Também temos pouquíssimas unidades à disposição dos nossos leitores. E até a próxima semana. Se Deus permitir, aqui retornaremos e então estaremos dando continuidade a mais uma de nossas lições
da Escola Bíblica Dominical. E se você ainda não é aluno da Escola Bíblica Dominical, você não sabe o que está perdendo. Há muitos crentes domingueiros que participam de cultos aos domingos à noite, mas perdem por não frequentar uma escola bíblica dominical, onde você pode tirar suas dúvidas, né? A escola bíblica é a melhor escola do mundo. É onde nós crescemos em graça, em conhecimento, em sabedoria, porque é uma escola que prima pelo estudo da palavra de Deus. E é uma escola dinâmica, onde todos participam, onde todos colocam suas opiniões, seus pontos de vista, e os nossos professores são professores diversificados. A cada semana nós temos um professor diante da classe, e você é o nosso convidado especial. Muito nos alegrará tê-lo como mais um de nossos alunos da Escola Bíblica Dominical. E também os nossos cultos de ensino da Palavra de Deus, toda terça-feira, na nossa sede, Rua Rubens Simões, número 304, bairro Santo Agostinho, município de Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro. Até lá, e que Deus, em Cristo Jesus, através do Espírito Santo, continue abundantemente abençoando a cada um de nós.